Olá, bom dia, Caio. Tudo jóia? Lucimara, Marcelo, Micaele. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pleno sábado aqui. Roberto. Pleno sábado a gente aqui fazendo uma live. Essa live foi... foi... Bom dia. Então, Oi, Arinho, tudo jóia? Bom dia, doutor. Bom dia. Essa live, na verdade, eu estava falando aqui que foi sugerida por você. Isso. Para falar um pouquinho da minha trajetória na Justiça Federal, né? Na Magistratura Federal, na verdade, né? Exato. E agradecer, doutor, Vossa Excelência, por aceitar aí falar um pouco dessa Nada. trajetória da magistratura, né? E na última live, muitos estudantes começaram a me mandar mensagem, dando os Que parabéns, bom. gostando muito do tema. E o senhor tem uma trajetória, né? Foi promotor de justiça em Sergipe, procurador da Fazenda Nacional, advogado da União, professor universitário, mestre em Sim. Direito pela Universidade Federal da Bahia, juiz federal, né? A magistratura que é muito difícil, né? E É. a gente um curso muito difícil, é um sonho de, acho que, muitos advogados, operadores do direito, estudantes. Então, preciso falar um pouco dessa trajetória do senhor, que Ficar nos com- deixa muito felizes. Parabéns. Muito obrigado pelo elogio aí. Você quer que eu comece pelo início, pelo iniciozinho, ou começa já pela carreira de juiz federal? Eu O sei que... senhor, fique à vontade. Então, na verdade, minha carreira de seleção, né, começou desde cedo, né, desde novo, desde criança, diria assim, né? Na minha época de colégio, para entrar na primeira série, eu fiz prova em dois colégios tradicionais de Salvador. Na verdade, eu sou de Salvador, sou soteropolitano, né? Nascido e criado em Salvador. Então, na minha época de colégio, eu fiz prova para você entrar na primeira série, a gente fazia o maternal, que dizia na época, em uma escolinha, e para poder entrar a partir da primeira série, primeiro grau, a gente fazia a prova em escolas para poder tentar passar e cursar lá. Então, tinham duas escolas muito tradicionais em Salvador, que era o Colégio Marista e o Colégio Antônio Vieira. Na verdade, ainda são colégios tradicionais em Salvador. E eu fiz prova para ingressar nos dois. Na verdade, tinha uma regra que era assim, se você tivesse irmão, parente, que já estudasse no colégio, você não precisava fazer prova. Eu sou filho único, minha família é muito pequena, então eu tive que fazer as provas para poder ver se eu conseguia ingressar. Por, por, por felicidade, eu consegui passar nas duas provas, tanto para estudar no Colégio Antônio Vieira, como para estudar no Colégio Marista, né? E meus pais acabaram escolhendo na época para eu estudar no Colégio Marista, porque é um colégio que era bem próximo, sou filho único, o pessoal vai saber um pouco mais da minha vida hoje. Então, eu morava bem próximo do Colégio Marista, ficava no Canela, na época, um bairro de Salvador, e eu não precisava sequer pegar transporte escolar, era só atravessar a rua que eu já estava no colégio. Então, já desde cedo, eu já comecei a fazer, assim, seleção, né, para ingressar na escola. E meu pai é da área jurídica, meu pai é falecido, meu pai era delegado da Polícia Civil, né, e desde cedo ele me influenciou a fazer o curso de Direito. Então, eu me lembro bem, eu era ainda oitava série, primeiro ano colegial, ele me dava a Constituição para ler, ele tinha uma biblioteca de livros muito boas, que até hoje eu tenho os livros dele no meu gabinete, livros tradicionais do curso de Direito, Machado Neto, de Introdução ao Estudo do Direito, Orlando Gomes, de Direito Civil, Magalhães Noronha, de Direito Penal, são clássicos, né? E aí ele me dava para eu ler. E às vezes eu lia até sem vontade, né? Adolescente, eu queria estudar para minhas provas lá, tirar minha nota e brincar e curtir com os colegas, amigos, enfim. Mas de vez em quando eu dava uma lida. Ele me influenciou muito, né, para escolher o curso de Direito. Tanto é que quando eu fiz uma preciosidade desses clássicos, eu sempre falo
Às vezes eu sou orientador, né? De TCC, monografia. E aí eu sempre falo, olha, esses livros aqui, embora sejam antigos, os ensinamentos dele nunca, em nenhum momento, ficam ultrapassados. Claro, você vai precisar pegar um livro novo, para poder ver a questão da novidade legislativa, você vai precisar pegar as alterações da lei que ocorreram, mas os ensinamentos, obrigado, Leandro, os ensinamentos que existem nesses livros, os ensinamentos principiológicos, nunca serão ultrapassados, né? E aí, é igual a Ponte de Miranda. Se você pegar a Ponte de Miranda, que é do século passado, os ensinamentos dele ainda são atuais hoje, né? Então, desde cedo, eu pegava os livros de direito à Constituição Federal, né? Eu pegava a Constituição, meu pai me dava a Constituição Federal, e eu lia a Constituição Federal. Acho que foi uma pena acabar, por exemplo, com a educação moral e cívica na época do colégio. O pessoal associa muito a educação moral e cívica com a ditadura militar. Mas não é. A educação moral e cívica tem a ver, muitas vezes, principalmente, com a questão de você já começar cedo o ensinamento da cidadania, né? Os seus direitos e os seus deveres, né? E sim, eu acho que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez a Constituição Federal, principalmente a Constituição Federal. E aí o que acontece? Desde cedo, meu pai me influenciou, e tanto é que quando foi fazer o vestibular, na época você podia colocar, não sei se ainda pode, mas você podia colocar primeira opção, segunda opção, terceira opção. E os meus colegas sempre colocavam primeira opção, vamos supor, direito, segunda opção, administração. Eu só coloquei primeira opção. Primeira opção, direito, primeira opção, direito, primeira opção, direito. Não tive nem segunda nem terceira opção. E só fiz vestibular em 2 faculdades. Na época tinham poucas faculdades de direito. Em Salvador só tinham 3 faculdades de direito, se não me engano. Nós tínhamos a Federal, a Católica e a FACS. Tá? Nós tínhamos, na Bahia, além delas, se eu não me engano, nós tínhamos a UESC em Ilhéus. Tá? Então, nós tínhamos 4. Na época, para você passar no curso de Direito, no vestibular, o vestibular tinha a mesma concorrência para você passar no curso de Medicina. Tá? Na época. Puxa. Era puxado. Então, só me inscrevi em 2 faculdades no vestibular, a Federal e a Católica, né? E na Federal, primeiro veio o vestibular da Católica, né? E assim, meus pais me deram um carro antes de eu completar 18 anos, né? Meu pai me deu o carro com 17 anos, né? Mas deixou o carro guardado. E falou o seguinte, ó. Você só vai ter o carro mesmo se você passar na Federal. Se você não passar na Católica, que a Federal não é o teu custo da mensalidade. Se você passar em outra, a gente vai ficar feliz, não sei o quê, mas a gente vai vender o carro para pagar a sua faculdade. Eu falei, tá. E aí primeiro veio o resultado veio o vestibular da Católica, né? A prova da Católica, que é a particular. E aí eu passei, eu fiz o vestibular da Federal, mas saiu o resultado primeiro da Católica. Eu passei em 5º lugar para Direito. E depois, muito tempo depois, veio o resultado da Federal. E eu passei também, mas não passei assim, meus pais estavam meio mal acostumados, né? Eu estudei até o 2º ano na Marista, e estudei o 3º ano no Sartre. O Sartre, lá em Salvador, era um colégio especializado para vestibular, né? Para vestibular. E assim, para você ter uma ideia, se eu não me engano, o Sartre na época, tinham tantas turmas que ia até a letra P, Q, O, não tinha... Era o alfabeto quase todo. Tinha S, se não me engano, tinha R, tinha turma R, tinha turma S, era o alfabeto todo, quase todo. E aí a minha esposa entrando. E aí o que aconteceu? Eles divulgavam a cada semana uma lista dos melhores alunos, né? Sartre, Koch. Na época não era nem Koch, era só Sartre. Depois é que veio o Koch.
Isso daí foi em 96. Então, na época, eles divulgavam toda semana a lista das melhores notas. Isso aí para poder estimular, né, os alunos. A lista dos melhores alunos, até toda semana eles divulgavam. E toda semana eu ficava em segundo, eu sempre normalmente ficava em segundo. Era Isaac, ainda me lembro bem, era Isaac o número 1, que passou no ITA. Eu era o segundo, e tinha um colega meu de Marista ainda, Fábio Mascarenhas, que a gente ficava disputando, eu e ele. E aí, no final do ano, acho que no final do ano eu já relaxei, aí ele me passou. Aí ele ficou em segundo, o Fábio Mascarenhas, eu fiquei em terceiro. E aí eu passei em quinto no vestibular da Católica. E quando saiu o resultado da Federal, eu passei em 37º, alguma coisa desse tipo. Aí meus pais ainda reclamaram, porque a classificação não tinha sido muito boa na visão deles, né? Mas, na verdade, foi boa, tanto é que eu entrei para o primeiro semestre da Federal. Mas, assim, estava muito mal acostumado, né? Ruim de você... E aí eu comecei a fazer o curso de Direito na Federal, né? Eu tive ótimos professores. No primeiro semestre mesmo eu tive um professor chamado Arcos Torinho, que é a de Teoria Geral do Estado. Um dos melhores professores que eu tive. Ele, para se ter uma ideia, no primeiro semestre, o aluno de Direito, né? Ele entra, na época, o aluno de Direito que passava na Federal entrava meio vaidoso, né? Achando que sabia de tudo. Aí o Arcos Torinho, professor de Teoria Geral do Estado, 70 alunos, ele mandou para a final 67. Só passaram 3. E eu, inclusive, foi para a final. Saudoso Torinho morreu precocemente num acidente de uma van, que ele deixou o carro estacionado no aeroporto. E aí teve um acidente com a van e ele acabou falecendo. Essa van é a que levava do estacionamento até o aeroporto. Morte trágica. Saudoso mesmo. E aí ele de 70, ele mandou para a final 67. Mas enfim, o curso de Direito, eu tive professores muito bons. Claro, como todo curso, a gente tem professores muito bons e professores que às vezes não são tão bons, mas eu tive professores muito bons. Se eu nominar aqui, eu posso cometer a injustiça de não nominar algum, né? E aí eu comecei o curso de Direito, e ainda no curso de Direito, meu pai sempre me estimulou a fazer concurso público, tá? Se na fase de escola meu pai sempre me estimulou a fazer o curso de Direito, na fase de faculdade, meu pai sempre me estimulou a fazer concurso público. E por quê? Porque ele dizia que o concurso público você ia passar e você ia ter a estabilidade, né, de ter todo mês o seu salário mensal. Você não ia ter incerteza da advocacia, que a advocacia é muito incerta, que tem meses que você ganha mais, tem meses que você ganha menos. Você, como é que se diz? Precisa de um Moisés, o advogado aqui da Bahia. Você precisa de um investimento inicial para poder abrir um escritório. Ou se não tiver esse investimento inicial, você vai ter que trabalhar no escritório de outra pessoa, né? E muitas vezes é difícil você conseguir esse emprego. Muitas vezes, hoje ainda está pior, mas antigamente, quando você começava a advogar, você ia ganhar pouco com o passar do tempo, você ir formando o seu nome, e aí sim você ganhar mais um pouco mais, né? Então, meu pai sempre me estimulou a fazer concurso, por esse motivo. E o que aconteceu? Eu fui avançando na faculdade, e uma coisa que facilitou muito minha aprendizagem foram os estágios, né? No quarto semestre, aí, tá dizendo que foi aluna do Fluxo, né, Merge? No quarto semestre, para você ter uma ideia, eu já estagiava no escritório de advocacia, né? Eu estagiava como voluntário, tá? Sem ganhar nada. Esse escritório de advocacia, foi até meu pai que conseguiu esse estágio para mim. Esse escritório de advocacia
ela prestava serviço para uma construtora chamada Consic na época. Essa construtora estava em processo de falência, tá? Então, tinha muito processo, reclamação trabalhista, cobrança, pedido de falência na justiça, né? E eu no quarto semestre, verde, rapaz, verdinho, não sabia nada, praticamente nada do direito, né? E eu me lembro bem, meu pai, eu não sabia nem onde era a empresa, para ter uma ideia. Aí meu pai falou, ó, você eu falei com a advogada, você vai se apresentar lá hoje, Consic Porto Seco, Pirajá. Falei, tá. Na época não tinha as facilidades que hoje a gente tem, que você coloca no Google Maps e já cai direto no lugar. Isso aí devia ser 99. E aí lá vou eu. Primeiro que me bati todo para chegar no Porto Seco, Pirajá. E até encontrar a empresa, a Consic, enfim. Quando eu chego lá, a advogada olha para mim e fala, olha, a gente tem uma audiência trabalhista agora. A gente não tem advogado para ir, uma audiência de conciliação. Eu preciso que você vá acompanhando o preposto para essa audiência. Falei, mas doutor, eu nunca fiz audiência, não sei o que, eu morrendo de medo, né? Nunca tinha feito uma audiência. Ele falou, não, mas você precisa ir, não sei o que. Aí eu fui. Não sabia. Desculpa. Não sabia, voltou. Não sabia nem onde era a Justiça do Trabalho. E aí, acho que foi que o proposto foi comigo, né? O proposto foi comigo e ele me ensinou onde era. Aí eu cheguei, sentei, mas era uma audiência de conciliação. E logicamente, como a empresa estava com bastante dificuldade financeira, não tinha acordo a fazer. E eu basicamente fui entrando na sala da audiência e o juiz perguntou, tem proposta de acordo? Aí o preposto falou, não. Eu morrendo de medo de falar alguma coisa. Suave igual não sei o quê. Aí eu sei que do jeito, entrei calado e saí mudo. Entrei na audiência calado e saí mudo. Mas foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque me mostrou que a audiência não é esse bicho de 7 cabeças todo, né? Então, aí eu estagiei e aí eu passei para o 5º semestre. Quando chegou no 5º semestre, abriu o concurso para estagiário do Ministério Público do Estado da Bahia, né? E assim, eu peguei o edital, era a partir do 5º semestre. Eu peguei o edital do concurso e tipo assim, no 5º semestre a gente está no meio do curso. Eu não tinha visto ainda processo penal, o processo civil ainda estava no início, eu não tinha visto ainda o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu peguei o edital, eu falei, rapaz, eu não vou fazer essa prova não vou me inscrever não, porque ainda não vi nada 50% do que está aqui no edital ainda não vi. Ainda não tive a oportunidade de estudar isso na faculdade. E aí eu falei, não vou não. Só que aí, no último dia de inscrição, eu tenho um colega, Eudóxio, que até hoje é juiz federal em Feira de Santana. Não, já está em Salvador, inclusive. Ele me encheu o saco. Vai fazer. Aí eu fiz a inscrição no último minuto. E eu fiz assim, sem pretensão nenhuma. Porque eu achava que eu não tinha condições de passar, porque eu não tinha visto ainda grande parte da matéria que era exigido nessa prova de concurso, né? E aí o que aconteceu? Tanto isso é verdade, que eu sou torcedor do Vitória, né? E na época, na véspera da prova, teve um jogo, Vitória e Palmeiras, nunca vou me esquecer, Vitória e Palmeiras na Fonte Nova na época. E eu fui pro jogo, em vez de estar estudando em casa, eu fui pro jogo, achei o jogo. O jogo era o jogo pela Copa do Brasil, foi 2-2, gol de Petkovic. Para você ter uma ideia, como eu lembro, um gol olímpico de Petkovic. E aí, em vez de estar estudando em casa, eu fui pro jogo. Aí eu fui pro jogo, achei o jogo. O jogo começava às 9h30 da noite, né, depois da novela da Globo, terminou 11h30, cheguei em casa meia-noite, não sei o que, até dormir, acordar. Aí eu fui fazer a prova. Mas fui fazer a prova bem despretensiosamente, porque muita parte do conteúdo eu não tinha visto ainda na faculdade. Só que ali me despertou uma coisa assim, que me chamou muita atenção. Que na verdade direito é bom senso, né?
às vezes você não sabe, não estudou ou não leu. Claro que você não vai acertar tudo no bom senso, né? Mas se você não estudar, não adianta você ir para a prova de concurso de juiz federal, por exemplo, achando que vai acertar tudo no bom senso, que não vai estudar, não acertar, não. E aí eu fui, né? E graças a Deus eu acabei passando. E fui chamado e fui estudar fui estagiar no Ministério Público. No Ministério Público da Bahia, a cada 3 meses, você passava por um local diferente. Então, eu comecei, na verdade, na Vara de Execução Penal, onde foi um estágio. A gente tem uma ideia errônea, às vezes, da situação, né? A Vara de Execução Penal, por exemplo, foi um estágio maravilhoso. Eu tive contato com a Lei de Execução Penal, coisa que a gente não estuda muitas vezes na faculdade. Claro que se fosse mais de 3 meses, se tornaria um trabalho mecânico. Né? Por quê? Porque são sempre os mesmos pedidos: progressão de regime, saída temporária, indulto, comutação de pena. Mas, assim, se eu não tivesse passado esses 3 meses na Vara de Execução Penal, eu não teria aprendido a Lei de Execução Penal. Né? E, assim, foi espetacular, porque a gente não vê isso na faculdade. Exato. E aí, depois de 3 meses, eu fui para uma vara... Não, eu fui para a Central de Inquérito. Né? Eu trabalhei com um promotor de justiça, saudoso promotor de justiça também, Júlio Guzmão. Né? E eu não tinha visto ainda processo penal. E aí eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me perguntou, tinham passado alguns estagiários antes de mim, que ele não gostou da experiência, ele já estava zangado com os estagiários. E aí ele chegou para mim e falou: quando o Ministério Público recebe um inquérito policial, o que é que o Ministério Público faz? Eu falei: olha, doutor, vou ser muito sincero com o senhor, ainda não dei processo penal, né? Ainda não estudei, então não sei responder o senhor, não. Aí ele olhou para mim assim, aí ele me explicou, né? Aí falou: ó, tome aqui, me explicou, me mostrou lá os modelos dele, os padrão, tudo certinho, aí me trouxe uns 5 inquéritos, ó, leve para casa, traga amanhã, eu já sei que vai vir uma porcaria mesmo, não sei o quê, mas leve para casa e me traga amanhã. E eu sei que eu levei para casa, aí no outro dia eu levei de volta, e ele olhava e botava a mão na cabeça e fazia, e dava grito, rapaz, era uma confusão. Mas enfim, no final das contas, ele gostou do meu trabalho, né? Gostou tanto que queria que eu permanecesse lá, só que a instituição não deixou. E eu aprendi com ele, assim, o estágio é sensacional, não tinha visto ainda o processo penal, para ter uma ideia. Aprendi com ele o início do processo penal. O que é que o Ministério Público faz quando recebe o inquérito policial? Então, ou oferece a denúncia, aprendi no 5º semestre isso. Talvez no meio do 5º semestre. Aprendi a redigir uma denúncia, aprendi a redigir uma promoção de arquivamento de inquérito policial, aprendi a analisar o inquérito policial, o que precisa para oferecer a denúncia. Então, assim, foi fantástico. E antes de dar processo penal, quando eu fui estudar processo penal, o que às vezes meus colegas não sabiam ainda e não tinham visto, é uma outra coisa interessante. Quando você vê na prática, a teoria se torna mais fácil. Então, aí eu fui, né? Quando você vê na prática, é tudo mais fácil. Por isso que muitas vezes o pessoal fala: o estudante de direito se casa na faculdade com direito penal, em regra, né? Por quê? Porque o direito penal é o que a gente mais vê no dia a dia. É um homicídio que sai na televisão, né? E enquanto as matérias mais teóricas, tipo tributário, né? São as matérias que a gente tem mais dificuldade. E aí eu já cheguei no processo penal, já tendo visto isso, eu percebi que isso aí fez diferença na minha vida acadêmica, né? E aí o que aconteceu? Aí depois de Dr. Júlio, na Central de Inquérito, eu fui trabalhar numa vara criminal. O Ministério Público atuava junto a uma vara criminal de Itapajipe, né? Olha só, que interessante.
Aí é o mesmo promotor que eu trabalhei no Dr. Geira Gomes, que hoje é procurador de justiça. É o mesmo promotor que eu trabalhei na Vara de Execução Penal. Tinha estagiado, né? Era eu e Gamil. Eu e Gamil, a gente já atuou como estagiário na Vara de Execução Penal e depois na Vara Criminal de Itapajipe. E aí, se com o doutor Júlio eu tinha visto até a denúncia, no Ministério Público, junto à Vara Criminal de Itapajipe, eu vi da denúncia até a sentença. Né? Porque eu pegava o processo, muitas vezes, era para fazer as alegações finais. Então, via como foi o rito do processo, as provas que foram produzidas. Né? Então, foi essencial esse estágio daí, no Ministério Público. Quando eu saí do estágio, eu já sabia tudo de processo penal, sem sequer ter estudado processo penal na faculdade. Olha Né? só. Então foi assim, foi uma coisa sensacional. E do Ministério Público, depois do estágio do Ministério Público, eu passei no estágio do Tribunal de Justiça, na Bahia. Então, no Ministério Público, melhor dizendo, eu estagiei na Central de Inquérito, vi o início do processo penal, na Vara Criminal, que vi o desenrolar do processo penal, e na Vara de Execução Penal, que eu já vi o final, o cara cumprindo a pena. E aí eu passei no concurso para estagiário do Tribunal de Justiça da Bahia, estagiário, né? E fui estagiar na Vara do Júri, também com um magistrado fantástico, fantástico. Cláudio César. Ele depois foi presidente da MAB, né? Fantástico ele. E aí o que aconteceu? Eu já fui aprender como é que ocorria o processo do júri. Né? Na prática, sem nunca ter visto, talvez aí eu já estivesse no início da cadeira de processo penal na faculdade. E aí eu fui ver o júri. Então tive, assim, um aprendizado enorme no Tribunal de Justiça. Também passei pouco tempo, porque logo depois eu passei no concurso para estagiário da Justiça Federal. Mas nesse período que eu fiquei lá, eu assisti júri, eu assisti não só o júri, como presenciei a votação dos jurados na sala secreta, né? o que poucos sabem como funciona, né? Então, por exemplo, depois, quando... Isso aí foi extremamente útil quando, por exemplo, eu fui ser promotor de justiça, que eu fui fazer júri, como eu já fiz um júri como juiz federal, tá? Então, por exemplo, tem uma coisa assim, que o sistema da votação do jurado não é um negócio muito simples, não. O juiz dá duas cédulas, um sim ou um não, né? E aí você passa a urna. Aí ele faz a pergunta, vocês acham que não sei quemzinho, no dia tal, às tantas horas, matou não sei quemzinho? Aí, ó, a primeira urna, vocês vão colocar o voto que você acha que é, que você acha que o que aconteceu, se sim ou não. Aí a segunda urna é o voto de descarte. Tá? Aí o que é que acontecia? Aí o juiz, ele me ensinou isso. Eu vi na prática, ele falava, ó, vamos fazer um teste aqui, para ver se vocês entenderam. Aí ele pegava uma parede, a parede era branca. Essa parede que vocês estão vendo é branca? Aí passava a primeira urna. Isso aí ele já tem explicado como era a situação. Ou seja, era para ter 7 sim. Às vezes tinha 4 sim, 3 não, 5 sim, 2 não. Aí tinha que explicar tudo de novo, até dar o 7 sim, né? Assim, foi uma coisa assim sensacional. E nesse estágio eu aprendi, por exemplo, ainda como estudante, a fazer decisão de pronúncia, decisão de impronúncia, na verdade não é decisão, é sentença de impronúncia, não é decisão. Decisão de pronúncia, decisão de impronúncia, sentença de absolvição sumária, né? E decisão de desclassificação, que são as quatro decisões que o juiz pode dar, que o procedimento do júri é escalonado, né? É dividido em 2 fases. Então, são as quatro decisões que o juiz pode dar entre uma fase e a outra, né? Então, assim, eu aprendi tudo do júri. Então, em 2 estágios que eu passei 9 meses, aprendi tudo de processo penal, posso dizer. Tá? Aí eu passei no estágio da Justiça Federal.
Aí eu fui estagiar na Justiça Federal. Quando eu fui estagiar na Justiça Federal, eu fui estagiar numa vaga de execução fiscal, tá? Muita gente não gosta de execução fiscal, e realmente a execução fiscal, para você trabalhar a vida toda em execução fiscal, é um trabalho chato, tal qual se fosse o trabalho de execução penal. Porque a execução fiscal é um trabalho muito repetitivo, mecânico, e você tal qual de execução penal. Mas execução fiscal, também o estágio, eu nunca reclamei dos meus estágios. Eu sempre procurei tirar o melhor que eles podiam me oferecer. Só que ninguém dá, na verdade eu não posso dizer isso, mas muito provavelmente quase ninguém estuda execução fiscal em faculdade. Tá? É verdade. Né? Então, se o primeiro estágio lá que eu fiz no MP foi quem me deu o substrato em relação à lei de execução penal, o estágio que eu tive na Justiça Federal foi quem me ensinou a execução fiscal. A lei 6.830/80, tá? E foi assim interessantíssimo o estágio, porque nessa época a vaga onde eu estagiei, se eu não me engano era a 19ª vaga em Salvador, estava sem juiz, tá? E assim, dentro da vaga a gente sabe que existem servidores que são formados em direito, mas existem outros servidores que não são formados em direito. Eu fui estagiar na secretaria e acabei que me destaquei tanto no estágio que o pessoal vinha me perguntar como é que deveria minutar o despacho, a decisão, não sei o quê. E foi assim, eu tive contato não só com a lei 6.830, como eu tive contato também, naquele momento, com o direito tributário, né? Eu pude ver um pouquinho de como funciona o direito tributário na prática. Então, foi assim, também me deu um substrato grande na área de direito tributário. E aí você vai carregando todos os ensinamentos que você teve. E, por fim, ainda estagiei no Ministério Público Federal. Também passei no concurso para estagiar no Ministério Público Federal. E estagiei no Ministério Público Federal. E aí foi um estágio mais longo. Esses outros estágios foram curtos. Talvez no Ministério Público Estadual eu passei 9 meses. No TJ eu passei uns 3 meses e uns 3 meses na Justiça Federal. Mas no Ministério Público Federal eu passei uns 2 anos. Passei 2 anos até me formar. E no Ministério Público Federal eu fiquei na área do direito coletivo. E aí eu vi também na prática a lei de ação civil pública, eu vi na prática a lei de improbidade administrativa, eu que analisava os processos administrativos dos inquéritos civis públicos que estavam tramitando no Ministério Público Federal, eu que fazia as iniciais das ações civis públicas, das ações de improbidade administrativa, eu que fazia as manifestações, minutava e o procurador da República, ele corrigia e assinava, claro, porque ele que assina. Por sinal, doutor João Bosco, ele até me segue no Instagram, para mim é uma honra ter ele me seguindo. E aí o que aconteceu? E aí já no Ministério Público Federal, eu também vi uma matéria que poucos conseguem estudar com profundidade na época da faculdade, que é o direito coletivo, a lei de ação civil pública e a lei de improbidade administrativa. Então, quando eu me formei, eu já sabia fazer as principais peças de um processo, tanto penal como civil, e principalmente os processos mais, vamos dizer, difíceis, né? Improbidade administrativa, ação civil pública, sentença, decisão, né? Denúncia, recurso. E aí, se eu já tinha certeza que eu queria, na época, fazer concurso, como eu disse, eu passei a maior parte dos meus estágios no Ministério Público. Então, eu me encantei com a carreira e saí, quando me formei, eu falei, eu quero ser do Ministério Público. Tá? Eu tive professores maravilhosos que eram juízes federais. Talvez os melhores professores, sem desmerecer os outros, da minha faculdade eram juízes federais. Mas, assim, na minha cabeça, era uma coisa muito distante. Eles eram, no meu entender, eram tão bons que eu não me via como eles, assim, no dia a dia. Então, eu achava, não, é algo inalcançável, né?
Tanto é que eu, quando eu formei, eu nunca tentei fazer concurso para juiz federal. Eu só fui fazer concurso para juiz federal depois, quando eu já era promotor de justiça. Muito tempo, uns 5 anos depois de formado, né? E o meu último semestre, então, já tinha duas certezas aí, quando eu me formei. Eu queria fazer concurso e eu queria ser membro do Ministério Público. E o meu último semestre foi extremamente atribulado, né? Na faculdade, que eu fazia as matérias da faculdade, fazia o curso preparatório no pódio na época, para concurso, fazia estágio no Ministério Público Federal e ainda fazia natação. Eu não sei que horas é que eu estudava, eu não lembro. Enfim, e aí antes de me formar, eu me formei em janeiro de 2002. Antes de me formar, eu fiz o concurso para oficial de justiça da Justiça Federal e fiz o concurso para delegado da Polícia Federal. O concurso para oficial de justiça da Justiça Federal foi em outubro, novembro, eu me formei em janeiro. E o concurso para delegado da Polícia Federal foi uma semana antes da minha formatura. E acabei logrando a aprovação nos dois concursos. Parabéns. E obrigado. E um pouquinho, e se eu não me engano, uma semana ou 15 dias depois de me formar, foi a primeira fase do concurso do MP de Sergipe. Na época não exigia os 3 anos de prática que exige hoje, né? E acabei passando também. E aí, assim, foi uma felicidade geral em casa, né? Só que aí depois veio a tristeza. Por quê? No concurso para oficial de justiça da Justiça Federal, exige que você faça a prova de, na época, não sei hoje, exigia a prova de digitação. E o concurso para delegado da Polícia Federal, você tinha que fazer a prova física, né? O que aconteceu? Uma semana antes da prova de digitação, uns 15 dias, no máximo 3 semanas antes da prova física, eu quebrei o braço. Eu quebrei o braço, coloquei platina no braço, 6 pinos no braço, né? E assim, foi bem engraçado, porque eu quebrei o braço na quarta, eu escondi de minha mãe, eu fui dormir, não sei o quê, e a prova de digitação era no domingo. Aí na quinta-feira de manhã, não, eu quebrei o braço na terça. Aí na quarta de manhã eu levantei e falei, minha mãe, eu acho que eu quebrei o braço. Não, quebrou o braço não, quer ver? Levante o braço, faça o braço assim, faça assim. E eu não conseguia fazer. Minha mãe, eu quebrei o braço. Não, então vamos no corte. E aí eu fui no corte. Eu quando era adolescente, eu era cliente VIP do corte. O que você imaginar, eu já tive. Já quebrei o braço umas 5 vezes, já tive luxação no ombro, já torci pé. O que imaginar, eu já tive. Eu era cliente VIP do corte. E aí, eu cheguei no corte, eu já coloquei platina no braço 2 vezes. Essa foi a segunda vez, inclusive. No mesmo braço, no mesmo lugar, inclusive. E aí, eu cheguei no corte e o médico falou, tem que fazer cirurgia. Que foi foi cavalgada, uma fratura cavalgada. Tem que fazer a cirurgia. Aí eu fui fazer a cirurgia, coloquei a platina, né? E aí eu falei, rapaz, e agora? E quando eu cheguei em casa, meus pais, com razão, né, com a cara desse tamanho, os 2 concursos que eu tinha feito, concursos bons, tinha passado, tinha acabado ali, né? Aí eu pensei comigo, aí me tranquei no quarto, eu passei. Eu tive alta a cirurgia foi na quarta, tive alta na quinta, a prova de digitação era no domingo. Eu passei de quinta a domingo, dentro do quarto, sem sair, eu quebrei o braço esquerdo, ou seu direito, sem sair digitando com uma mão só. Eu acordava digitando e ia dormir digitando com uma mão só. E assim, quem faz prova para técnico, analista da Justiça Federal, da Justiça Federal, sabe que a colocação é muito, a distância da pontuação é muito pequena. Em qualquer ponto que você perca, né, você sai, eu estava em 15º, eu ia cair umas 30, 40 posições, o que significava que eu nunca ia ser chamado. E aí eu fui para a prova. Imagine, eu botei platina, não estava com o braço engessado, mas estava com a tipóia, né? E imagine a situação, eu chegando para fazer a prova de digitação com o braço na tipóia e o pessoal olhando para mim achando que eu era doido, né? Porque eu com o braço só fazendo a prova de digitação, né?
olhava pra mim, dava risada, eu dava risada também, né? Me dava uma de doido e ele dava risada também. Aí eu cheguei na prova, né? Aí você entra numa sala, aí tem vários computadores e eu fiz a prova de digitação. Engraçado que quando tem vários computadores assim, todo mundo digitando, parece que está todo mundo digitando rápido e você devagar. Ainda tem a questão do psicológico, né? É. Você já está com um psicológico meio ruim, porque eu estava em uma clara situação de desvantagem em relação aos outros. Mas graças a Deus, acabou a prova, eu acho que tinha que fazer 800, eu não me lembro bem, mas era algo, 800 toques por minuto, era um negócio desse, eu não me lembro bem. E graças a Deus, eu consegui, para quem tinha 2 braços, não era uma coisa complicada não, só se a pessoa realmente não soubesse digitar nada. Mas para quem tinha um braço, era meio complicado. E graças a Deus, eu consegui fazer o máximo, os 800 que exigia lá. Olha Aí, só. rapaz, tá vendo? Aí eu falei, não. Aí quando cheguei em casa, né, também, ó, fiz, viu? Fiz os 800. Tirei 10. Aí eu falei, não, agora vamos pensar como é que eu vou fazer em relação ao delegado da Polícia Federal. Ai, ai, ai. Aí eu falei, não. Aí eu conversei com um colega, eu não tinha carteira da AB, que eu não tinha feito a prova da AB, nunca fiz prova da AB, aí o que foi que fiz? Conversei com um colega, falei, olha, eu redijo a inicial, a gente tinha acabado de formar, na verdade, não tinha nem tempo de ter feito a AB, até porque na época não dava essa possibilidade de você fazer o AB antes de formar, você tinha que fazer o AB necessariamente depois de formar. Aí eu conversei com um colega meu, ele falou, olha, meu pai assina, o pai dele era um juiz aposentado, meu pai assina para você. Eu falei, tá, eu vou redigir a peça. E aí eu mesmo redigi a peça e a minha tese era o seguinte, era justamente a aplicação do princípio da igualdade, só que da igualdade material, né? Então nós temos o princípio da igualdade, a igualdade formal é tratar todo mundo igual, e a igualdade material é tratar todo mundo igual na medida que se iguala e desigualmente na medida que se desiguala. E eu basicamente, a minha peça era dizendo isso, passando umas 15, 18 páginas explicando isso. E disse que eu estava numa situação de desigualdade, que não fui eu que me coloquei nessa situação de desigualdade porque quis. Foi um caso fortuito, força maior, que ninguém vai quebrar o braço porque quer. Isso. E que, por estar em uma situação de desigualdade em relação aos outros, e que não fui eu que dei causa, né? Eu merecia ter um tratamento diferenciado. E aí eu fiz vários pedidos. Pedido para não fazer a prova física agora, pedido para não fazer a barra, pedido para fazer a barra depois, não sei o que, foi vários pedidos. E o juiz deu a liminar para eu fazer a barra depois, né? E aí eu continuei no concurso. E aí eu fiz a prova, o exame médico, fiz o psicoteste. Eu fui para Brasília, fiz o curso de formação, fui aprovado no curso de formação. Com a aprovação no curso de formação, aí eu pensei, não, fui aprovado no curso de formação, tinham várias pessoas lá, inclusive, sob júdice, né? Lá no curso de formação. Quando acabou o curso de formação, aí cada um peticionou por seu respectivo juiz, no seu respectivo processo, pediam para tomar posse. O juiz do meu processo entendeu que eu não devia tomar posse, que eu só podia tomar posse depois de fazer as barras. Tá. Aí terminei o curso de formação, em vez de começar a trabalhar, voltei para casa, né? E aí eu voltei, continuei a fazer os concursos, né? Aí o concurso do MP de Sergipe, que eu já tinha passado lá, um concurso que demora mais um tempo, porque tem a prova objetiva, a prova subjetiva, a prova oral. Voltei a continuar o concurso do MP de Sergipe e nesse ínterim fui fazendo os concursos. Fiz concurso da AGU e fiz concurso da PFN. Passei nesses dois, na verdade fiz outros também, perdi, mas vamos falar só dos que passei, né? E aí o que aconteceu? E aí resultado, eu passei em todos, nesses 3 que eu estou falando, em todos não, mas nesses 3. Só que o concurso, vamos lá, o concurso de oficial de justiça da Justiça Federal eram 7 vagas, eu passei em 15º, então não passei no número de vagas. O concurso de delegado da Polícia Federal, eu estava sob júdice, estava esperando fazer a barra. O concurso do MP de Sergipe era inicialmente 8 vagas, eu passei em 20º, aí estava fora das vagas. O concurso da AGU e da PFN eu estava nas vagas, mas o concurso da AGU deu um problema no concurso interno da remoção deles e isso aí dificultou a questão da disponibilização das vagas para a gente e isso aí atrasou o concurso. Se eu me engano, o concurso da PFN aconteceu a mesma coisa. Isso aí eu me formei em janeiro de 2002, né? E mesmo tendo passado nesse concurso todo,
Eu só fui tomar posse em setembro de 2003, como AGU, né? Não, mas antes. Aí, resultado. Antes de setembro. Em fevereiro de 2003, veio uma equipe da CESP para Salvador para eu fazer as barras. Aí eu fiz as barras, as 5 barras. Eles vieram só para me analisar. Aí eu fiz as barras. Aí eu falei, não, agora o juiz vai deixar aqui uma posse. Aí eu comuniquei lá no processo que eu fiz as barras. Ele falou, não, só vou mandar você tomar posse com a sentença. Rapaz, essa sentença demorou, viu? Demorou. Tanto é que em setembro, eu tomei posse, em setembro de 2003, no dia 8 de setembro de 2003, eu tomei posse como AGU em Brasília, né? Agora é engraçado, quando começa a chamar, chama tudo no mesmo instante. Em setembro de 2003, eu tomei posse em Brasília, como advogado da União. Na época, o advogado da União ganhava R$ 3.300, quer dizer, não ganhava bem, né? E morava numa das cidades, né? Numa das cidades mais caras do Brasil, que era Brasília. Então, eu dividi apartamento com 2 colegas, um deles, Leandro, que hoje é procurador da República, que estava aí com a gente, e o outro, um colega que hoje é juiz estadual, mas que era AGU na época também. E aí, eu já aprovado nos concursos, eles estudaram para concurso, o Leandro para procurador da República, na época. Eu já aprovado no concurso. E aí, o que aconteceu? Eu tomei posse 8 de setembro, no dia 8 de dezembro, eu tomei posse como procurador da Fazenda Nacional em Salvador. E por que eu fui? Porque na época, embora seja da mesma carreira, da mesma instituição, na verdade, a AGU, o PFN, o Procurador da Fazenda Nacional, ganhava 30% a mais por causa de uma gratificação que eles tinham. E eu ia morar em casa, né, na casa dos meus pais, e não ia ter o custo do custo de morar em Brasília. Por isso que eu optei para ir para a PFN. Só que, como eu disse, chama tudo ao mesmo tempo. Passei uma semana na PFN e eu fui para o Ministério Público de Sergipe. Do Ministério Público, eu tomei posse no dia 16 de dezembro, no Ministério Público. Então, tomei posse no dia 8 de dezembro, no dia 16 estava no Ministério Público de Sergipe, né? E aí, eu tomei posse, no meu entender ali, eu estava tomando posse com um carro que eu ia querer para a vida inteira e não ia querer mais voltar a estudar para concurso. Quando eu já era promotor de justiça, me chamaram ainda para ser oficial de justiça da Justiça Federal e para ser delegado da Polícia Federal, e eu já disse que não queria, né? E aí o que aconteceu? Eu passei 3 anos, quase 4 anos no Ministério Público, mas deu vontade de voltar a estudar para voltar para casa, para voltar para a Bahia, né? E aí eu voltei a estudar para juiz federal. Foi somente aí, depois, quando eu já era promotor de justiça, 3 anos como promotor de justiça, foi que eu fiz o meu primeiro concurso para juiz federal, tá? E aí, na época, eu já era casado, tinha um filho pequeno e trabalhava. Então, assim, o que me garantiu no concurso de justiça federal foi a base que eu tinha construído antes, né? Quem trabalha aí comigo, tem vários advogados aí que trabalham aqui na Bahia, sabe que eu não deixo, eu não acumulo trabalho, né? Para você ter uma ideia, se eu não me engano, ou meu gabinete está zerado, está quase zerado. Olha, parabéns, doutor. Não tem decisão, sentença com mais de uma semana no meu gabinete. E quando eu era promotor de justiça, eu fazia a mesma coisa. Os processos chegavam com carga na segunda-feira, na quinta-feira eu já devolvia tudo, com denúncia, alegações finais. Eu sempre fui assim. Então, o que é que eu fazia para estudar? Acordava 1 hora mais cedo, estudava nessa 1 hora. No horário do almoço, em vez de descansar, estudava no horário do almoço. E à noite, antes de dormir, estudava mais 1 hora. Então, eu estudava aí 3 horas por dia, mas estudava todo dia, tá? Então, parece pouco, mas, vamos supor, era mais ou menos assim, sei lá, se você estudar 10 páginas em cada 30 páginas por dia, você lê uma semana um livro, né? Se você tiver esse ritmo, você lê por semana você lê um livro, né? Então não é uma coisa assim, não é uma coisa sobre-humana, né? Mas se você tiver a disciplina de estudar todo dia, né? E isso daí foi fazer o concurso para juiz federal, né? E é engraçado que
Na minha cabeça eu só tinha que fazer isso, né? Manter esse ritmo. Só que eu fui passando nas fases e eu cheguei na prova oral, né? Eu tenho uns amigos que inclusive fiz live, Bruno Calabric, que é procurador da República, ainda falei brincando com ele, você jogava videogame comigo e aí e você perdia de mim. Resultado, a gente tinha, na época, era o Win Eleven, era PlayStation, era o joguinho de futebol, né? É como se fosse o FIFA, né? Rapaz, a gente virava as noites jogando isso daí. Eu, ele, mais os outros promotores, e fazia campeonato disso, e em vez de estar estudando para a prova oral, eu estava jogando videogame. Rapaz, que responsabilidade. Aí eu cheguei, uns 15 dias antes da prova oral, teve um aniversário do filho de um colega meu, que também estava na prova oral, e todo mundo falando, não, eu já estudei 90% dos pontos, eu já estudei 70%, eu tinha estudado 20%, 30%. Foi aí que caiu a ficha, rapaz, tem que estudar. E aí eu parei de jogar, e aí foi que eu tirei férias, e aí eu me dediquei mais aos estudos, né, para prova oral. Não significa que eu não tenha parado de estudar, mas eu estudava 1 hora de manhã, 1 hora meio-dia, 1 hora à noite. E aí quando chegava à noite, em vez de eu já estava no finalzinho do concurso, achava, não, esse ritmo tá dando certo, o time tá ganhando, não se mexe. Eu fui nesse ritmo, só que em vez de intensificar os estudos, eu fiquei jogando videogame. E aí eu peguei um vício tão grande nesse tal desse videogame, que nas minhas férias, em vez de aproveitar as férias para estudar, eu estudava essas aulinhas e o resto do tempo eu ficava jogando videogame. Resultado, cara, a ficha foi 15 dias antes da prova oral, aí foi que eu comecei a estudar para a prova oral. Aí eu fui para a prova oral, não sei o que, passei, né? Faltam 8 minutos aí. E aí eu tomei posse como juiz federal em Itabuna, juiz federal substituto. Tá? Passei 3 anos como juiz federal substituto. É engraçado, viu, que como a vida dá voltas. O juiz do meu processo lá da Polícia Federal, teve um evento lá na Justiça Federal, ele é juiz federal, e ele foi para esse evento. Ele veio para mim e falou o seguinte, tá vendo só como eu sou bom com você? Eu falei, por quê? Se eu tivesse mandado você tomar posse, você já era delegado da Polícia Federal, não era o juiz federal. E a rigor, talvez ele estivesse certo. Se ele tivesse mandado tomar posse naquela época, logo no início, talvez eu não estivesse o cargo, sem desmerecer o cargo da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, muito pelo contrário, sempre enaltecendo. Mas, inegavelmente, eu teria um trabalho muito mais puxado e talvez eu não tivesse condições de estudar depois para um concurso para juiz federal. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. E o que ele falou não é de todo errado. Aí eu tomei posse no cargo de juiz federal substituto em Itabuna, no interior da Bahia. Sim, na prova oral, né? Na prova oral, eram 60 vagas, tinham 60 candidatos fazendo a prova oral. Eu estava entre os 10 últimos, estava em 50, mais ou menos. E a primeira região é enorme. Se eu estivesse com essa classificação, eu ia para o Acre, né? Eu fiz uma prova oral tão boa que dos 10 últimos eu fui para 13º, se não me engano. Olha. Mesmo? Aí, tá vendo que o videogame deu certo? Parabéns. E aí, o que aconteceu? Tanto é que na minha carreira de juiz federal eu nunca saí da Bahia. Eu fui juiz federal substituto em Itabuna, né? E sim, aí, o que aconteceu? Assim, falando para quem quer estudar para juiz federal e quer ser juiz federal, primeiro que é uma matéria totalmente diferente do que a gente vê na justiça estadual. Tá? Então, são matérias iguais, assim, você vai ver civil, penal, tributário, administrativo, mas a parte que você vai ver é diferente da justiça estadual. Então, penal, por exemplo. Penal você vai ver na justiça estadual o quê? Furto, roubo, estupro. Na justiça federal você vai ver o quê? Você vai ver crime contra a ordem tributária, crime contra o sistema financeiro. São crimes totalmente diferentes. Estelionato previdenciário, né? Uso de documento falso, então, peculato, né? Os crimes do Decreto-Lei 201, que são os crimes praticados por prefeito, desvio de verba pública. Então, são crimes bem diferentes do que a gente vê no nosso dia a dia. O direito civil normalmente na justiça estadual é o que? É direito de família, divórcio, alimentos.
No direito civil, nosso é o quê? Vai discutir contratos bancários, contratos de sistema financeiro da habitação, dano moral por inscrição indevida no SPC pela Caixa, eventual dano moral contra os Correios por não ter entregue a correspondência em tempo hábil, né? Então, são matérias bastante, embora sejam as mesmas matérias, e aqui diga-se de passagem, a Justiça Federal, tal qual a Justiça Estadual, é uma justiça comum. Por quê? Porque não é especializada em nenhuma matéria. Então, a gente vê tudo. Só que o enfoque que a gente vê é totalmente diferente do enfoque que a gente vê na Justiça Estadual. E ainda por cima, a gente tem previdenciário. Previdenciário é a maior parte dos nossos processos. Então, a gente tem que saber... Acaba que quando a gente pega o nosso dia a dia, é uma coisa assim tão... 90% dos nossos processos, acaba que a gente aprende por osmose. Ou você aprende, ou senão você não vai ser um bom juiz federal, né? Então, a gente tem que... É uma coisa que... Se você não gosta de previdenciário de jeito nenhum, não vai ser juiz federal. Porque é uma coisa que você vai ver muito. É tributário e previdenciário. Tributário por causa das execuções fiscais, né? E previdenciário porque é uma boa parte dos nossos processos. Estão perguntando aí qual é o concurso mais difícil, doutor João. Até falei brincando uma vez que quem assistiu a prova ou o concurso, não percam. É muito engraçado. Eu dou risada até hoje. Sempre que faço, eu assisto. Fala justamente de uma prova oral da Justiça Federal do Rio de Janeiro. E ali retrata como se fosse a prova mais difícil, sendo o Justiça Federal, mas existem outras provas difíceis também. Ministério Público Federal, Ministério Público, o juiz. Toda prova é difícil. Agora você tem que se preparar para ela, né? Então, eu passei 3 anos como juiz federal substituto em Itabuna. Entrei em 2007, 25 de junho de 2007. Fiquei até dezembro de 2010, né? 3 anos e meio. De juiz federal substituto em Itabuna, eu fui removido para Salvador, a pedido, né? Eu fui para uma vaga de juizado federal especial, a 5ª vara. E lá a gente lida muito. Em Itabuna eu falo brincando. Eu acho que daqui a pouco a gente vai cair. Aí eu não sei como 2 vai fazer. minutos, né, doutor? Então lá em Itabuna eu era clínico geral, pegava tudo, tal qual eu sou aqui em Paulo Afonso. Eu amo ser clínico geral. Eu gosto do desafio de pegar uma matéria nova, de estudar. Eu não gosto daquela coisa repetitiva. Eu gosto do desafio, né? Então, eu gosto de ver uma matéria nova. Eu gosto, isso daí me estimula. Então, por exemplo, uma live com um tema diferente, eu pego, estudo e venho e me preparo. Eu gosto. Isso daí é um desafio para mim, né? E aí eu fui para Salvador. Se você quiser, Hélio, quando terminar aqui, a gente faz uns 10 minutos só para terminar aqui. A mais a gente volta. E aí eu fui para Salvador. E aí a gente foi para Salvador e foi para uma vaga de juizado especial federal. Eu não gosto de dizer não, sabe? E aí lá em Salvador, na época tinham poucos juízes e assim, tinham várias atribuições sobrando. Então lá eu fiz parte da comissão de concurso para estagiário. Lá eu fiz parte eu fui logo chamado para fazer parte da turma recursal, eu fui para a turma recursal, acumulando com a minha vaga. Lá eu fazia parte da revista jurídica, do Conselho Editorial da Revista Jurídica da Justiça Federal. Participei de diversos mutirões, eu fui coordenador adjunto do Núcleo de Conciliação da Justiça Federal. Isso tudo acumulando com a 5ª vara. E ainda por cima fazia mestrado, viu? Eu não sei como é que eu não endoidei na época. Eu fazia mestrado na Federal, na UFBA. Rapaz, eu tinha dias que eu estava fazendo audiência de conciliação do Núcleo de Conciliação com um livro aqui, tentando conciliar as partes e fazendo as minhas as minhas atribuições do mestrado, porque não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Era sempre assim. E da turma recursal e da 5ª vara, eu acabei sendo chamado para assumir a 2ª vara, que é uma vara criminal, especializada em lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro.